Veja, minha flor, você pode, claro, você pode ter autismo com deficiência intelectual ou autismo sem deficiência intelectual, né? Se você for autista com deficiência intelectual, você nasce com deficiência intelectual, claro, porque autismo, deficiência intelectual, TDAH, são quadros do neurodesenvolvimento, são transtornos do neurodesenvolvimento. Então não tem como você ter um desenvolvimento típico até os 5, 6 anos, depois você virar deficiente intelectual. Então, nos casos em que há essa comorbidade, em que há o autismo com a deficiência intelectual, o indivíduo nasce com a deficiência intelectual também. O que pode acontecer? Pode não. O que acontece é que essa deficiência intelectual ela vai se manifestar clinicamente depois de algum tempo. Por exemplo, você não tem como chegar para um bebê de 1 ano e meio e falar assim, essa criança tem deficiência intelectual. Não há as ferramentas diagnósticas para isso, né? Veja, mesmo o diagnóstico da deficiência intelectual nas crianças pequenas não verbais, ele é muito complexo, né? Estou dizendo isso porque os neuropsicólogos, claro, eles têm ferramentas para sugerir o diagnóstico de deficiência intelectual numa criança pequena não verbal. Eu, particularmente, Paulo, não gosto. Eu não gosto de aplicar uma testagem neuropsicológica num nenê de 4 anos e meio, não verbal, por exemplo, e atestar deficiência intelectual. Eu não gosto e não faço isso. Por quê? Porque eu acho que a chance de você errar é enorme. Ou seja, também não é porque você fez uma avaliação neuropsicológica e ganhou um número que aquilo virou um selo daquela criança. Então eu não faço. Eu prefiro que essa criança tenha mais do que 6, 7 anos de idade, que eu tenha visto durante muito tempo essa criança ser exposta a diversas contingências de ensino e que tenha fracassado no ensino. Eu quero ver como que essa criança aprendeu as atividades da vida diária, eu quero ver como essa criança lida com comportamentos internos e comportamentos interpessoais, e isso você precisa de alguns anos, você não consegue fazer isso em 2, 3 anos. Então eu, na minha clínica, no meu consultório, eu gosto de esperar passar de 6, 7 anos de idade para eu firmar esse diagnóstico. Claro que tem que ter bom senso, né? Então, você tem uma criança, por exemplo, com síndrome de Down, com síndrome de Edwards, você não vai ficar esperando até 7 anos para dizer que ela tem deficiência intelectual. Por quê? Porque muito mais precocemente você consegue perceber os critérios clínicos da deficiência intelectual. Mas neste quadro de autismo genético com deficiência intelectual, embora ambos sejam transtornos do neurodesenvolvimento e, portanto, ambos estejam presentes desde o nascimento, eu prefiro esperar a criança passar de 6, 7 anos para firmar o diagnóstico comórbido.